Se toda vez que você vai fazer uma redação você fica sem ideias para repertório, se liga no vídeo de hoje que ele é justamente para você, porque eu vou mostrar vários repertórios coringas que são aqueles que podem ser usados para qualquer tema que pode cair na redação do Enem. Vem comigo! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medversitário. Eu sou o João Vitor, estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês repertórios que você pode usar, não importa qual seja o tema que for cair na redação do Enem 2021, 2022 e qualquer Enem que você for fazer, independente de quando você esteja vendo esse vídeo. Esse vídeo está fazendo parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre redação. Eu já fiz um vídeo no geral com tudo que eu sei de redação, botando todo o meu conhecimento lá. Fiz um vídeo de como fazer um parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Nesses vídeos eu detalho mais esses parágrafos e dou mais exemplos do que no vídeo de redação em geral. E eu vou postar mais conteúdo aqui para vocês. Agora que falta menos de um mês para a prova do Enem, geralmente tem um vídeo por semana aqui no canal nas terças-feiras, mas nesse mês de novembro vai ter vídeo às terças e às quintas para poder preparar vocês da melhor maneira possível para fazer a prova no final do mês. Bom, esse vídeo aqui é para ajudar vocês caso dê um branco na hora da prova e vocês não consigam elaborar repertórios específicos para cada tema. Primeiramente, eu vou ensinar uma coisa que eu venho prometendo aqui há muito tempo no canal, que é como você conseguir camuflar e usar os repertórios dos textos motivadores na sua redação sem os corretores descontar nenhum dos seus pontos. Bom, eu só recomendo essa técnica se você estiver completamente sem ideias de repertório específico e não quiser também usar um repertório coringa. Porque para mim, no ranking seria melhor você colocar um repertório específico do tema, depois você usar um repertório coringa e só depois, no último caso, você usar um repertório do texto motivador. Mas eu aqui agora vou te ensinar a, se você precisar, fazer do jeito certo, que os corretores não vão ter como descontar um ponto da sua redação. Inclusive, para quem viu o vídeo que está aparecendo aqui agora, onde eu leio e analiso toda a minha redação do Enem 2020, que eu tirei 960, lá eu mostrei que eu tirei um dado para o meu segundo parágrafo de desenvolvimento do texto motivador, e hoje eu vou ensinar como fazer isso, inclusive usando o mesmo exemplo da minha redação do Enem. Então, foi do Enem 2020, o tema dela foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E olha só, um dos textos motivadores que estavam lá na prova foi essa imagem aí, que entre várias informações que ela dá, uma delas é que 11,5 milhões de brasileiros sofrem com depressão atualmente. Então, o que você tem que fazer é pegar a informação que o texto motivador está dando e camuflar ela, sem que o corretor desconte pontos por cópia. Se o texto dá alguma informação que tal fato ocorre 20% das vezes, você pode falar que tal fato não ocorre 80% das vezes. Se o texto fala 3 em cada 10 pessoas não fazem tal coisa, você pode falar 7 em cada 10 fazem. Então é assim que você vai camuflar um dado do texto motivador se você tiver sem ideias para usar na sua redação. Eu vou ler o trecho da minha redação agora, que eu uso esse dado trazido pelo próprio Enem para vocês verem como é na prática, e assim vai ficar super bem explicado para vocês entenderem. Então olha só, o que eu escrevi foi: de acordo com dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% dos brasileiros sofrem com depressão. Então a fonte dessa informação que o Enem deu era a OMS, então eu citei ela aqui, e ao invés de colocar 11,5 milhões de brasileiros sofrem com depressão, que teria sido considerado cópia, eu usei mais ou menos que a população brasileira tem em volta de 200 milhões de habitantes. Então, se mais ou menos 10 milhões têm depressão, então cerca de 5% sofrem com depressão no Brasil. É importante você colocar essas palavras cerca de, para não inferir exatidão, mas foi simples assim, eu consegui pontuar no repertório, mesmo na hora me dando um pouco de branco assim, e eu só ter conseguido 2 repertórios, o da introdução e do desenvolvimento 1. Tá muito difícil eu pensar no segundo parágrafo do desenvolvimento, o último repertório para usar, então eu usei uma informação que o próprio Enem me deu, camuflando ela para colocar no meu texto sem que o corretor tirar ponto. Vocês gostaram da dica para vocês nunca ficarem sem repertório? Já deixa o like aí no vídeo e se inscrevam no canal, ativando o sininho de notificações para não perderem mais conteúdos como esse. E o vídeo está longe de acabar. Agora vamos para o que eu prometi para vocês, que é trazer aqui repertórios coringas que vão servir para qualquer tema que for cair na sua redação. O primeiro que eu quero trazer é a Constituição Brasileira. E você vai poder usar ela em todos os temas, porque sempre o tema da redação do Enem vai ser um problema na nossa sociedade brasileira. E praticamente todos os problemas que o Brasil enfrenta hoje, na verdade, eles não eram para ser problemas se a Constituição nossa fosse cumprida à risca. Porque lá na Constituição, praticamente tudo que está errado no Brasil está garantido que, na verdade, deveria ser de outro modo. Então, se o tema é de saúde, é de educação, você pode usar como repertório a Constituição que assegura esses direitos para o cidadão, só que no Brasil, infelizmente, isso não está acontecendo conforme a Carta Magna. Então, aí você começa a desenvolver seu parágrafo. Eu vou ler um exemplo para vocês
de uma redação que foi feita no Enem 2019, que o tema era Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então a pessoa começa o texto, a introdução dela assim: no Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, note-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino, a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Então, provavelmente esse artigo aqui, ele estava nos textos motivadores, porque dificilmente a pessoa decorou o artigo que garante a cultura aos brasileiros, mas ilustra bem o que eu estou dizendo aqui. Qualquer tema que cair na sua redação, você pode usar a Constituição, porque ela assegura aquilo para os cidadãos brasileiros, e se é um tema do Enem, é porque a situação não está ideal na nossa realidade. Bom, o próximo repertório que vocês podem usar para todos os temas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que praticamente é igual à nossa Constituição. Tudo que está errado, que pode ser um tema no Enem, ela garante que seja o contrário, que seja bom para todos os cidadãos do mundo. Então, teoricamente, você até poderia usar esses dois repertórios na sua redação, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, utilizando a Constituição, no segundo, os direitos humanos, mas provavelmente você não vai ganhar o total de pontos do repertório, porque vai ser uma coisa repetitiva e muito genérica. Porque seja qualquer tema de meio ambiente, saúde, educação, minorias, tudo isso é assegurado tanto pela Constituição, tanto pelos direitos humanos. Então, se você usar apenas esses dois repertórios, no seu texto inteiro vai ficar um pouco pobre. Porque geralmente o que a gente faz? A gente usa um repertório de introdução e um em cada parágrafo de desenvolvimento. Aí tem gente que gosta também, eu recomendo, como eu disse no meu vídeo de conclusão, retomar algum repertório na conclusão para dar uma ideia de texto planejado, texto circuito. Mas o que você pontua mesmo são só por dois repertórios, esses são os obrigatórios. Então, teoricamente, você poderia usar a Constituição e Direitos Humanos, que cabem realmente para todos os temas, mas eu não aconselho muito você fazer isso não. Bom, o próximo repertório é você usar o conceito do imperativo categórico do autor prussiano Immanuel Kant. De acordo com esse conceito que foi criado pelo autor, o indivíduo ele deve agir como ele acha que deveria ser a norma universal. Ou seja, você só deve tomar uma atitude se você acha que aquela atitude deveria ser a correta e praticada por todo mundo. Então, praticamente é uma teorização daquela frase de só faça com os outros aquilo que você quer que seja feito com você mesmo, que esse autor faz lá no século XVIII. Que pode ser usado para qualquer tema, porque se tem alguma situação que está errada no Brasil, ela está assim por causa de algumas pessoas. E se essas pessoas se enquadrassem no imperativo categórico de Kant, a gente não teria essa situação. Porque se todo mundo agisse de forma correta e ética para esse autor, os problemas seriam solucionados muito mais facilmente. Olha só um exemplo agora que eu vou ler para vocês de uma redação que o tema é moradores de rua. Em primeira vista, eu não consigo pensar assim, em muitos repertórios para utilizar e nem como relacionar Kant com isso, mas com esse conceito imperativo categórico você consegue encaixar em todos os temas, olha só. Isso é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ao analisar o tema, vê-se que ativismo nas redes sociais que lutam em prol da dignidade humana de mendigos já minimizou diversas derrotas. No entanto, o imperativo categórico do filósofo Immanuel Kant age de tal modo que tu possas querer que a tua ação se torne uma lei universal de conduta. Tem os valores corrompidos no âmbito social. Isso se deve em razão do egocentrismo humano de proprietários de terras, os quais possuem uma grande concentração de áreas e, pelo fato de pensarem apenas em si, não se preocupam em doá-las aos necessitados. Sendo assim, acabam por não deixarem leis universais de condutas. Então, esse parágrafo não é o que eu diria perfeito, mas deu para ilustrar muito bem o conceito de Kant e como você pode usar ele no seu texto. Bom, e agora para o repertório que desse vídeo aqui com certeza era o que eu mais utilizava, que é o conceito de indústria cultural criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer da Escola de Frankfurt no século XX. Bom, sem querer muito me aprofundar nas aulas de sociologia explicando o conceito, basicamente esses autores observaram que depois da década de 30, com a ascensão do capitalismo do jeito que a gente conhece, principalmente depois da recuperação pós-quebra da Bolsa de Nova York, a cultura começou a ser mercantilizada. E não só a cultura também, como tudo começou a ser mercantilizado. Tudo era feito e pensado em função do lucro, quando o lucro ainda não vinha primeiro e depois eles pensavam nas outras coisas. Um exemplo bom disso é o do desenho do He-Man, que o boneco do desenho ele foi criado antes mesmo de existir qualquer história e animação feita pelos criadores. Eles queriam vender brinquedos, então mentiram para a loja de brinquedos da época, que já tinham todo um desenho animado feito em volta daquele boneco, que ele seria um sucesso, mas a verdade é que quando o contrato foi aceito pela loja de brinquedos e eles precisavam que o boneco fosse famoso para vendê-los, aí sim que eles foram criar toda a história do desenho em volta para poder vender os bonecos. Então só quis dar uma breve passada aqui no que seria esse conceito mesmo para vocês, que é muito interessante. Eu recomendo procurarem no YouTube aí, tem ótimas aulas que eu já vi sobre indústria cultural.
E é interessante de ver uma aula com um professor que te faz refletir, que aí você pensa e percebe como essa indústria cultural com certeza ainda está ativa e você percebe os meios dela atuar hoje em dia. Mas um exemplo de redação usando o conceito de indústria cultural foi uma redação que falava sobre os males do consumismo e no primeiro parágrafo de desenvolvimento está assim: em primeiro plano, é fundamental pontuar que a indústria cultural é a principal responsável pela problemática em questão. Isso porque, segundo os filósofos Adorno e Horkheimer, alunos de Frankfurt e defensores da teoria crítica, o sistema capitalista, através da indústria cultural, não vende apenas produtos, mas sim uma pseudo-felicidade que desperta um desejo compulsório de consumo nas pessoas. Bom, esse parágrafo ele também não é muito bom, ele é grande demais, ele tem 2 repertórios também falando depois de Platão e a alegoria da caverna, só que ele assim pontuou muito bem o conceito de indústria cultural e eu decidi usar aqui como exemplo para vocês no vídeo porque a parte que ele abordou o conceito está perfeita. E é exatamente isso que eu penso quando eu falo em usar a indústria cultural numa redação do Enem. Bom, o próximo repertório coringa aí que eu vou apresentar para vocês, provavelmente a maioria de vocês já conhecem, que é citar Zygmunt Bauman, o autor do livro Modernidade Líquida. Bom, esse é um dos autores aí, acho que mais usado nas redações do Enem, que ele realmente escreveu os tempos atuais de uma forma bem interessante e que a gente pode verificar nos dias de hoje. Basicamente, com o que ele quer dizer esse conceito líquido é que hoje em dia nada mais entre os seres humanos é sólido. Antes você dependia de uma pessoa para se alimentar, para andar vestido, para poder sobreviver. Isso criava fortes relações entre os seres humanos. E hoje em dia as relações são líquidas, que você pode até pedir, por exemplo, a comida de algum lugar, mas está na palma das suas mãos a escolha de ligar para outro lugar e pedir de outro local e você vai continuar alimentado. Se você não comprar daquele que você sempre está acostumado, você não vai morrer de fome. E você tem esse contato sem nem saber o nome da outra pessoa, sem nem ver a cara dela. Então isso que ele quer dizer quando ele fala que hoje em dia as relações estão muito líquidas. Eu também peguei uma redação que o tema é sobre consumismo para exemplificar para vocês como vocês podem usar Bauman na sua redação. O sociólogo Zygmunt Bauman, na obra Modernidade Líquida, retrata o individualismo como uma coisa lamentavelmente comum e assustadora. Essa despreocupação com as consequências, a banalização e o desejo em apenas satisfazer as suas próprias vontades são grandes influenciadores do consumismo. Entretanto, o exacerbado consumo transfigura-se em grandes ameaças ao meio ambiente. Nesse contexto, deve-se analisar como a negligência do núcleo escolar e o poder coercitivo do capitalismo atrelado à mídia também podem influenciar na persistência da problemática. Comentando aqui dessa introdução, eu gostei bastante do parágrafo que essa pessoa fez, e vocês podem ver que nessa redação aqui não é só sobre consumismo, ela está ligada aos impactos ambientais que tem o consumismo. Então, como eu falei para vocês, esse repertório vocês podem usar em todos os temas, com várias nuances até, relacionar comunismo com impactos ambientais. E como eu disse, Bauman pode ser usado para variados assuntos, como relações sociais, principalmente, e tudo que permeia isso, né? Que é basicamente todas as coisas são formadas pelas relações dos seres humanos. Bom, o próximo repertório que eu vou apresentar para vocês é mais especificamente uma frase do americano Martin Luther King, que falou o seguinte: uma injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Lógico que de vez em quando você vai encontrar uma palavra ou outra diferente na frase, muitas vezes até por divergências nas traduções, mas o sentido da frase sempre vai ser esse que está claro aí para vocês. Eu trouxe uma redação que fala sobre os efeitos do bullying na sociedade para dar de exemplo de como você pode usar essa frase na sua redação. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. A frase do ativista político Martin Luther King faz alusão à importância de uma nação justa para se obter o controle e respeito. Nessa perspectiva, a problemática do bullying precisa ser analisada com urgência e precaução, uma vez que a educação em consonância com a lei são imprescindíveis para combater essa mácula. Então vocês viram aí como é fácil utilizar esse repertório, pode ser usado para vários outros temas, por exemplo, saneamento, você fala que a injustiça alguns terem acesso e outros não. O tema do Enem 2019, da democratização ao acesso ao cinema, também é uma injustiça poucos terem acesso aos cinemas aqui no Brasil, e mais uma infinidade de temas que é justamente o conteúdo desse vídeo, né? Repertório que vocês podem usar para todos os temas. Bom, o próximo repertório que eu venho trazer aqui para vocês é um repertório assim inusitado. Eu fui descobrir ele pouquíssimo antes da prova do Enem, então eu não cheguei a aplicar ele em nenhuma das minhas redações. Mas se eu tivesse descoberto antes, com certeza eu aplicaria, que é você usar a primeira lei de Newton, a lei da inércia, como repertório das suas redações. Basicamente o que a lei da inércia fala é que se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento até que uma força contrária o pare, e se ele está parado, ele também tende a ficar parado até que uma força comece a movimentá-lo. Então, é só você colocar esse repertório falando que esse problema, que é o tema, vai continuar a acontecer até que ele seja solucionado. Então, vocês entendem isso que eu estou falando? Qualquer tema que o Enem apresentar que vai ser um problema na situação do Brasil, é só você falar que ele vai continuar acontecendo até ele ser solucionado. Porque de acordo com a lei da inércia, uma coisa que está tomando um caminho tende a continuar nesse caminho se nada desviar dele, né?
Então, os problemas brasileiros, se continuarem nesse caminho, vão continuar piorando até alguém apresentar uma solução e eles desviarem desse caminho ruim. Trouxe aqui uma redação para vocês que o tema era do aumento da criminalidade entre jovens no Brasil, para dar de exemplo como usar a lei da inércia na sua redação. Funcionando conforme a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a qual afirma que um corpo tende a permanecer em seu movimento até que uma força suficiente atue sobre ele, mudando de percurso, o aumento da criminalidade entre os jovens é um problema que persiste na sociedade brasileira há algum tempo. Com isso, ao invés de funcionar como uma força suficiente capaz de mudar o percurso desse problema do aumento para a diminuição, a combinação de fatores familiares com leis brandas acabam por contribuir com a situação atual. Gostei muito também dessa introdução que essa pessoa fez e exemplificou perfeitamente como você pode usar a primeira lei de Newton na sua redação, que eu recomendo que você, se for usar, use ela na introdução, por ser uma coisa mais genérica assim. O argumento do Kant, da Constituição, da indústria cultural, da frase do Martin Luther King, esses podem ser usados nos parágrafos de desenvolvimento, ao meu ver. Bom, eu só acho importante salientar para vocês que vocês não devem abusar desses repertórios nas suas redações. Porque os corretores estão carecas de ver isso, eles veem várias redações com repertórios usando Bauman, usando a indústria cultural, usando o conceito de Kant. Então não é que vocês vão perder ponto por isso se vocês souberem fazer direito e encaixarem o repertório corretamente na sua redação. Às vezes, usando repertórios coringas demais, sua redação pode parecer genérica, o corretor às vezes pode ser muito duro na hora de corrigir os erros de outras competências e uma coisa que ele perdoaria. Se sua redação tivesse muito boa e original, talvez ele não deixe passar, e como ele não pode te tirar ponto dos repertórios, porque eles estão corretos, mas como é um texto assim muito genérico, sem muita originalidade, ele pode ser mais vista grossa nas outras competências. Então vocês podem ver aí que eu peguei exemplos até que de outras pessoas fizeram, diferentemente de outros vídeos do canal, que eu peguei só redações minhas, porque eu justamente não usava muito para não correr esse risco de ficar acomodado, sempre usar os mesmos repertórios e não exercitar a originalidade nos meus textos. Mas como eu disse, é muito importante vocês terem esse arcabouço de conhecimento para, se na hora da redação der branco, é só um dia, é só aquela prova que você tem para fazer. Então vai de repertório coringa mesmo ou camuflando os textos motivadores, assim como eu ensinei aqui para vocês e que eu mesmo usei no Enem, tirei 200 pontos na competência de repertório e 960 na redação em geral. Então, assim, igual vocês, na reta final antes da prova eu procurei repertórios coringas também, para se acontecesse comigo um branco no dia da prova, eu ter um estoque legal de repertórios que eu poderia colocar em qualquer tema que viesse a aparecer para mim. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo aqui, acha que eu te ajudei, esse mês vai sair vídeos todas as terças e quintas até o Enem. Vão ser mais focados assim na preparação, dicas finais, o que vocês podem fazer para ir mandar muito bem na prova. E depois a gente volta com vídeos mais variados aqui no canal, dando recomendações de cursinhos e com umas outras ideias aí que eu tô tendo. Uma dica muito importante também para vocês não esquecerem repertórios é fazer assim como eu e anotá-los numa folha de papel, separando muitas vezes por eixos temáticos, por exemplo, repertórios para usar em infância e juventude, repertório para usar em minorias, repertório de meio ambiente, repertórios coringa para usar em qualquer tema. Então isso me ajudou muito a gravar repertórios para o dia da prova. Eu estava muito preparado para qualquer tema que viesse. Só que o mais importante é você saber escrever redação independente do tema. Que essa foi a mudança que eu tive para, na primeira vez que eu fiz Enem, tirei 760, e aí a segunda vez, que foi a vez que eu passei, eu tirei 960 na redação, né? Porque antes eu estudava tentando adivinhar qual tema que ia cair na redação e estudava os temas. Já no meu ano de preparação realmente para o vestibular, eu estudei a redação, como fazer a melhor redação possível, independente do tema que fosse cair, e foi o que deu certo para mim, acredito que para a maioria das pessoas, né? Agradeço muito você que está aqui comigo até agora no vídeo. Terça-feira tem mais, mas hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos, um abraço e valeu!